moro na cidade de Três Barras do Paraná e pertenço ao Polo de Quedas do Iguaçu. Estou cursando licenciatura em Pedagogia e estou aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso com o tema A Importância da Ludicidade no Ensino e Aprendizagem da Matemática, na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Este trabalho busca descrever a importância da ludicidade no ensino e aprendizagem da matemática, na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu me baseei para a realização, para a pesquisa desse trabalho nas atividades de ludicidade, de matemática e de educação infantil também, nos componentes curriculares do meu curso, né? Eu trouxe como tema aqui matemática legal e a problemática, como tornar a matemática atrativa e divertida, devido ao fato, de muitos alunos não conseguirem, entender, aprender a matemática de forma satisfatória, necessária ou adequada, talvez por falta de recursos manipuláveis ou uma metodologia adequada. E isso acaba comprometendo, sua aprendizagem e sua caminhada escolar. E para evitar que isso aconteça, ou reverter, a ludicidade ela é um recurso metodológico que favorece muito e proporciona uma possibilidade maravilhosa para a criança estar aprendendo. Eu utilizei metodologia de pesquisa bibliográfica com os autores Jean Piaget, Lev Vygotsky, Henri Vallon e Maria Montessori, onde a ludicidade, ela faz parte do universo da criança e é uma metodologia muito adequada, que favorece muito a aprendizagem da matemática, contribuindo para uma aprendizagem significativa. O tema, que matemática legal, ele vem, com base nas disciplinas de matemática, ludicidade e educação infantil, trazer essa possibilidade, das crianças, através da ludicidade, poderem aprender, a matemática de maneira satisfatória, com alegria, com motivação, e tirar, essa impressão de que a matemática é muito difícil, que a matemática é chata, que não consegue entender, e através dos jogos, das brincadeiras, a criança passar a gostar da matemática e a matemática se tornar atrativa e se tornar uma matemática legal. O problema de pesquisa é como tornar a matemática atrativa e divertida. Os objetivos deste trabalho, o objetivo geral é descrever a importância da ludicidade no ensino e aprendizagem da matemática, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E os objetivos específicos, são destacar os principais autores que defendem, a contribuição da ludicidade no desenvolvimento infantil e que ela proporciona, que favorece, e também apresentar possibilidades de atividades lúdicas e as contribuições que elas trazem. A metodologia de pesquisa utilizada foi a metodologia de pesquisa bibliográfica, através da leitura, da análise dos livros, que eu utilizei durante o curso, que foram os livros de educação infantil, ludicidade e matemática. Como fundamentação teórica, eu trouxe os autores que embasam este trabalho. Jean Piaget, ele destaca nessa teoria da epistemologia genética, como se desenvolve, como se constrói a inteligência. Ele destaca, que o indivíduo, ele, quando está exposto a uma nova situação, uma nova experiência, acaba acontecendo desequilíbrio, Ele precisa ressignificar internamente, aquilo, os seus conhecimentos, e isso acaba necessitando de uma acomodação. Após a acomodação, ele vai assimilar e vai haver equilíbrio, Primeiro causa o desequilíbrio, a acomodação e depois o equilíbrio. E após o equilíbrio e ressignificar, acaba construindo conhecimento e desenvolvendo a inteligência.
E o indivíduo ele está sempre sujeito a novos desequilíbrios, né? Porque novas situações, novas oportunidades acabam causando desequilíbrio, acomodação e equilíbrio novamente, construindo novamente a inteligência. Jean Piaget destacou, né, 4 estágios de desenvolvimento da criança. O estágio sensório-motor, dos 0 aos 2 anos, pré-operatório, dos 2 aos 6, operatório concreto, dos 7 aos 11, e operatório formal, dos 12 aos 16. Cada estágio, né, é uma forma que a criança está se desenvolvendo e aprendendo, e o conhecimento, né, do professor desses estágios, em que estágio a criança se encontra, favorece muito, né, para a aplicação e a escolha da melhor atividade para a criança fazer melhor proveito e conseguir uma melhor aprendizagem, né? Lev Vygotsky também destaca, né, a importância do brincar, que é fundamental para o desenvolvimento social, emocional, cognitivo da criança. E o Vygotsky, ele traz, né, os estágios de desenvolvimento, né? Desenvolvimento real, potencial e proximal. Acaba acontecendo a construção da inteligência durante o estágio do desenvolvimento proximal, que é a distância, né, entre o que a criança é capaz de fazer sozinha e o que ela consegue desenvolver com a ajuda de alguém mais experiente. Nesse caso pode ser o professor, né? Ele está ali para auxiliar, para ser um facilitador. E nessa fase, né, de desenvolvimento, na zona de desenvolvimento proximal, a criança acaba construindo o conhecimento também. É um momento muito importante, né? E durante a brincadeira ela acaba se desenvolvendo e contribuindo também para a construção do conhecimento, uma aprendizagem significativa. Henri Vallon também ele destaca a importância das emoções, né? Da afetividade, como isso é importante para a criança, para o desenvolvimento dela, né? Além dos estágios, das fases de desenvolvimento, né? Na brincadeira a criança ela se expressa, ela se desenvolve a linguagem e ela demonstra, né, seus sentimentos, o que ela está vivenciando ali, e acaba favorecendo também, contribui muito os jogos da brincadeira para o desenvolvimento da criança. E o Henri Vallon, ele diz que, né, através de jogos da brincadeira a criança aprende de maneira prazerosa e espontânea. Também Maria Montessori, né? Maria Montessori, ela considera importante, né, para a aprendizagem da criança os objetos, o mobiliário estar disponível para a criança, né? Desde a altura, o acesso e a organização também, né? Está separado por categorias, favorece para a criança desenvolver. Ela desenvolveu, né, o recurso do material dourado, que ele é muito importante, né, para a utilização na matemática. Ele favorece muito, é um recurso manipulável, né, que contribui muito para a aprendizagem das crianças na matemática. Maria Montessori, né, ela destaca que os jogos e brincadeiras são muito importantes, são fundamentais, né, para a criança, para o desenvolvimento da disciplina, das experiências sensoriais, do respeito mútuo e da intelectualidade. Eu gostaria de deixar alguns exemplos, né, das brincadeiras, dos jogos. Tem muitos, né, mas alguns que são bem comuns desde o início, quando a criança é bem menorzinha, né, tipo esconde-esconde, ela já está contando ali, ela ainda não entende o que esses números representam, né, mas ela simplesmente aprende, mas ela já está exercitando a matemática, né. Desde contar os dedinhos, né, já é uma forma que também ela vai aprendendo, vai construindo ali, né, noção de números, de quantidade. Assim, brincadeiras desde a dança da cadeira, por exemplo, assim, vai da condução da professora, né? Desde a sequência, tanto a crescer ou diminuir, né? Acrescentar ou diminuir a quantidade, ali também para as crianças ir percebendo também, né, sobre isso. Uma oportunidade, assim, material dourado, jogos de tabuleiro, o jogo de dominó também, eu até tenho experiência um pouquinho assim, que eu acabei, até brinco com minha filha,
O joguinho de dominó, assim, ele pode ser desenvolvido de várias formas e pode ser adaptado, né? Desde o dominó tradicional, né? Ou dominó de quantidades, representação e comparação, né? Número e quantidade, com figurinhas, com animais. Depois também nas operações ele também pode ser feito com tanto, né, adição, subtração, multiplicação e divisão também. Através do jogo, da brincadeira, desperta a motivação para a criança, para o aluno, né? Ele se sente motivado, ele instiga, né, a ele querer sempre se desafiar e sempre buscar ele estar melhorando de uma forma atrativa, de uma forma divertida, e se torna agradável, né, prazeroso estar estudando a matemática, né, desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. Considerando, né, a teoria de Jean Piaget, a gente entende que o aluno, a criança, no ensino fundamental, ele também precisa, né, dos recursos manipuláveis e da ludicidade, porque ele ainda está, né, no período operatório concreto, né, e ele está desenvolvendo a lógica abstrata, mas ele ainda não tem condições adequadas de entender, né, a lógica abstrata da matemática. Então ele ainda necessita, né, de recursos, de materiais manipuláveis. Então a ludicidade ela vem contribuir também não só na educação infantil, mas também no ensino fundamental, anos iniciais, por essa questão do desenvolvimento da criança, né, por essa necessidade. Então é muito importante e traz uma contribuição significativa para uma aprendizagem efetiva e significativa. A ludicidade é um recurso metodológico excelente, né? Ela se comunica na mesma linguagem da criança, que é o brincar. Então se torna compreensível para a criança, né? Se torna atrativo. E ela aprende com motivação, com alegria, sempre buscando se superar, né? De uma forma espontânea. Ela aprende também as noções de regras, né? O Lev Vygotsky, né, que ele é socio-interacionista, ele destaca, né, que os jogos e brincadeiras são importantes para a criança ir aprendendo a socializar, o convívio em sociedade e as regras, né? E desenvolve, né? Ao brincar, a criança se desenvolve psicomotor, desenvolve emocional, desenvolve social, desenvolve raciocínio lógico abstrato, e ela sempre traz contribuição, né? Matemática, ela se torna uma matéria aprendida, que se torna um conteúdo, né, agradável, uma matemática legal, e a ludicidade contribui para isso, para uma aprendizagem efetiva e significativa. Era isso, muito obrigada. Ok, parabéns pela tua apresentação, teu tema é super pertinente. Até porque você traz na matemática, nós temos uma questão, né, na educação infantil, até por meio dessa questão dos manipuláveis, muitas vezes as crianças gostam de trabalhar com a matemática porque faz sentido, é concreto, eles entendem. Infelizmente, quando chega no Fundamental 1, existe essa ruptura. Quando vai para o Fundamental 2, maior ainda, acaba se tornando uma barreira, né? Então, o teu trabalho é específico da educação infantil, né? Mas a partir desse olhar de necessidade, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? O que pode ser plantado lá como sementinha nessa educação infantil? Depende do prof, depende da criança, né? O que pode ser mobilizado, sensibilizado para que, na medida, né, do possível, consiga dar continuidade nesse processo de uma aprendizagem significativa, de uma aprendizagem na matemática que faz sentido, né, para esse aluno, que não se torne algo maçante, que tem que decorar, que é chato, que parece, infelizmente, né, um karma aí da matemática associado, e muitas vezes por causa do professor, da metodologia, da forma de abordagem, do aluno não ver sentido nisso, né? Sim, é verdade. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Então, assim, né, Heloísa, como eu comentei, na educação infantil é mais comum, né? Bastante brinquedo, recurso manipulável, para eles brincadeira, natural, né? E eles vão aprendendo, né? Aos pouquinhos eles vão aprendendo, né? A entender a matemática como fazendo parte da vida, né?
Em todas as situações a matemática está presente, né? Desde, né, montar uma coleção de figurinhas, né, dividir balas, coisas do dia a dia, né? Eles estão sempre lidando com a matemática. E a partir do momento que eles saem da educação infantil e vão para os anos iniciais do ensino fundamental, né? Talvez os professores, nem todos, alguns eles conseguem, né, ter esse entendimento de que a criança ainda necessita, né, de recursos manipuláveis, de brincadeiras, de jogos, mas às vezes nem todos, né, consideram que a criança precisa, que o aluno precisa. Eu acho que talvez isso acaba dificultando, né? É um rompimento ali, é uma fase, né? Tá na educação infantil e passa para o ensino fundamental, já muda bastante para a criança, né? Ela precisa se adaptar, né? É mais regra, mais levada a sério, né? Mais conteúdo, alfabetização e tudo, né? Então, assim, para a criança já é uma mudança ali que exige também, né? Deixou de ser criança. Sim, e se ela mas se ela não tivesse uma boa adaptação, um bom acompanhamento e as oportunidades assim, né, de professor poder planejar, né, poder direcionar ali essa brincadeira, esse jogo, a criança, alguns vão ter mais facilidade, alguns vão ter mais dificuldade, né? Então, assim, a partir do momento que a criança consegue, vamos manusear os lápis aqui, né? Vamos comparar os livros, coisas que tá dentro da sala, às vezes, acaba podendo ser usada como um recurso, né? Para a criança entender, desde agrupamento, né? Comparação, para eles o recurso, o jogo, a brincadeira, traz sentido e significado, eles conseguem entender, faz parte da realidade, né? Eles conseguem entender e aprender melhor. E se eles não têm, só pelos números ali, né? Só por aquele conteúdo ali muito rígido, muito sistemático, isso que eu acho que acaba dificultando, né? É por isso que a ludicidade ela é importante, né? Não só na educação infantil, claro que a educação infantil é formar a base ali, né? Uma boa base. E depois a sequência, né? Perfeito, eu finalizo aqui tua banca, registrei tua nota 100. Olha que legal, obrigada. Muito boa, né? Trazendo toda a fundamentação. Então a gente percebe que você tem propriedade sobre a temática e que você desenvolve muitos outros trabalhos a partir desse. Que bom. E sucesso na tua Obrigada. Obrigada. Para você também. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.